Olá, alunos, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa 8ª aula e o tema da nossa aula de hoje, tipos de discursos. Bom, existem 3 tipos de discurso, né, na língua portuguesa: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre, tá? Esses tipos de discursos, eles são, né, mais comuns em narrativas, né, quando há presença de narrador, tá? O seu uso vai variar, né, de acordo com a intenção do narrador, tá? Nós vamos ver agora, né, as características e os exemplos de cada tipo de discurso. Então, vamos começar pelo discurso direto, tá? Então, como o próprio nome, né, já sugere, o discurso direto, né, é quando a fala, né, da pessoa, do personagem, né, e ela está representada de uma forma direta. O próprio personagem está dizendo, tá? O exemplo que eu coloquei aqui em cima, olha, desse bonequinho falando, né? Meu nome é Caio, né? E não o narrador chegou e falou, o nome dele é Caio, né? Ele mesmo representou a fala. No discurso direto, o narrador dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem. O objetivo desse tipo de discurso é transmitir autenticidade e espontaneidade. Assim, o narrador se distancia do discurso, não se responsabilizando pelo que é dito, né? Porque ele transmite a fala do outro, né, de uma forma fiel. E essa pausa, né, que acontece na narração, isso acontece através dos sinais de pontuação, né? Como vocês observarem nesse exemplo mesmo, tem um travessão, né, que vai indicar, antes do travessão vem os 2 pontos, né, que já indica a pausa da narração, do narrador, né, indica-se que vai começar agora uma fala, né, fielmente o narrador sai de cena e entra o personagem de uma forma fiel. Alguns exemplos de discurso direto. Os formandos repetiam, aí observam os 2 pontos, né? Entre aspas, está aquilo que foi dito. Prometo cumprir meus deveres e respeitar meus semelhantes, com firmeza e honestidade. Um outro exemplo, aqui que não está aqui, mas que eu gostaria de citar agora, que eu lembrei, é quando nós vamos fazer a citação direta, né? Dentro de um artigo, dentro de um relatório, né? Por exemplo, você vai trazer lá uma citação de Piaget, né? Então, né, nós utilizamos segundo Piaget, né? Aí você coloca entre aspas aquilo que ele disse, né? Citou de uma forma direta, transcreveu fielmente, né, o que ele disse, o que estava escrito ali. Outro exemplo, né? O réu afirmou 2 pontos e vem a fala do réu. O que o réu falou? Sou inocente. E está marcado aí pelas aspas. Também é um outro modo de sinalizar, tá? O discurso direto, colocar entre aspas. Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. 2 pontos, travessão. Alô, quem fala? Novamente o travessão, né? Indicando que uma outra pessoa está falando. Bom dia, com quem quer falar? Agora sim entrou o narrador novamente. Respondeu com um tom de simpatia. Algumas características do discurso direto. Utilização dos verbos que têm relação com o verbo dizer, né? São chamados verbos de elocução, né? Alguns exemplos desses verbos de elocução é falar, responder, né? Às vezes que aparece lá assim na narrativa. Assim ele disse, né? 2 pontos. Assim ele perguntou. Assim ele falou, né? Aí o outro respondeu, né? Exclamou, tá? Utilização dos sinais de pontuação, né? Travessão, exclamação, interrogação, 2 pontos, as aspas. E a interseção do discurso no meio do texto, né? Não necessariamente numa linha isolada. Então, não necessariamente, né, precisa se descer a linha quando vai fazer um discurso direto, né? Como nós vimos aqui nos exemplos, ok? O discurso indireto, aí já é o contrário, né, do que nós vimos agora. Observem no exemplozinho aqui em cima, né? No outro slide, ela estava, né, dizendo ai. Agora, né, tem um travessão e outra pessoa está dizendo, ela sentiu dor. Outra pessoa está dizendo o que ela disse, né? Então, isso que é o discurso indireto, né? No discurso indireto, o narrador da história, ele interfere na fala da personagem,
preferindo as suas palavras. Então, com as palavras dele, do narrador, ele vai dizer, né, o que a personagem disse. Aqui não encontramos as próprias palavras do personagem. Alguns exemplos de discurso indireto. Os formandos repetiam que iriam cumprir seus deveres e respeitar seus semelhantes com firmeza e honestidade. O réu afirmou que era inocente. Lembra lá no exemplo do discurso direto, né? Estava sinalizado com a pontuação, né? Devido, os 2 pontos, né? Entre aspas, a forma, né? Fiel como foi dito, né? Pelo personagem. E aqui não, aqui o narrador está contando com as suas palavras o que foi dito, né? Querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Cumprimentou e perguntou quem estava falando. Do outro lado, alguém respondeu ao cumprimento e perguntou com tom de simpatia com quem a pessoa queria falar. Características do discurso indireto. O discurso é narrado em terceira pessoa. Algumas vezes são utilizados os verbos de elocução, por exemplo, falar, responder, perguntar, né? O que nós já vimos lá no outro slide. Contudo, não há utilização do travessão, pois geralmente as orações subordinadas, calma, que vocês terão uma aula sobre orações subordinadas, mas só esclarecendo um pouquinho para você sinalizar, orações subordinadas, né? Oração é quando tem um verbo, tá? De referência. Então, subordinadas quer dizer que toda aquela informação, né, em volta do verbo é uma oração. Então, significa que uma oração, ela depende da outra para ter sentido, né, para ter o seu sentido completo. Então, né, quando ocorrem as orações subordinadas, pode vir acompanhada do verbo que. Né? Então, o que está dizendo essas características aqui? Que o narrador, no discurso indireto, né, ele pode escrever, falar da seguinte forma. Por exemplo, a Ana disse que, aí, ao invés de colocar os 2 pontos, né, o travessão ou a aspas, o que a Ana disse fielmente, ele só completa. A Ana disse que vai embora mais cedo, ok? Como fazer a transcrição, né, do discurso direto para o discurso indireto? Então, essa transposição aí, ela, né, vai ocorrer da seguinte forma. Lá no discurso direto, né, preciso sair por alguns instantes. Observem que o enunciado está na primeira pessoa, né? O eu preciso, eu preciso. Para o discurso indireto fica disse que precisava sair por alguns instantes. Observou que agora foi para a terceira pessoa, né? Sou a mesma com quem falou há pouco. Lá no discurso indireto fica disse que era a pessoa com quem tinha falado há pouco. Observaram a presença do verbo de locução, o disse. Não li o jornal hoje. No indireto, disse que não tinha lido o jornal hoje. O que fará relativamente sobre aquele assunto? Perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Não me ligues mais. Pediu que não lhe ligasse mais. Isto não é nada agradável. Disse que aquilo não era nada agradável. Vivemos muito bem aqui. Disse que viviam muito bem lá. E, por último, o discurso indireto livre. No discurso indireto livre, há uma fusão dos 2 tipos de discurso, do direto e do indireto. Ou seja, há intervenções do narrador, bem como da fala dos personagens. Não existem marcas que mostrem a mudança desse discurso, tá? Vocês vão ver que aqui não tem os sinais de pontuação aí, né? Para fazer essa marcação, essa separação. Por isso, as falas dos personagens e do narrador, né? Que sabe tudo que se passa no pensamento dos personagens, podem ser confundidas. Vamos ver aqui, né? Um exemplo de discurso indireto livre. Observem, tá? Esses trechos que estão em negrito. Fez o que julgava necessário. Não estava arrependido, mas sentia um peso. Talvez não tenha sido suficiente justo com as crianças.
Observem aqui, é como o pensamento, né? É como se o narrador, ele tivesse transcrevendo o pensamento da personagem. O despertador tocou um pouco mais cedo. Vamos lá, eu sei que consigo. Veja essa mudança de pessoa, né? Até então estava aí na terceira pessoa lá, não estava arrependido, né? Se referindo ao outro, né? Como ele. Aqui já passou para a primeira pessoa. Olha, vamos lá, eu sei que consigo. Tá vendo? Já mudou a pessoa, já tá em primeira pessoa. Ou seja, o discurso, né, direto, misturado ali com o discurso indireto. Tá vendo? Não tenho travessão, né? Não tenho dois pontos, não tenho aspas. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Novamente, discurso direto, né? Algumas características do discurso indireto livre. A liberdade sintática. Liberdade sintática é isso, né? Não ter que colocar a pontuação, né, adequada. Aderência do narrador ao personagem, né? Então, ao mesmo tempo que ele está narrando, né, nós vimos ali como se ele estivesse narrando o pensamento, a personagem, ele já se coloca parecendo que é o personagem, né? Ele já passa para a primeira pessoa, tá ok? Então, isso que é o discurso indireto livre. E aqui eu trouxe esse exemplo, tá? Para vocês visualizarem melhor. No balãozinho rosa, né, temos aí um exemplo do discurso direto. No amarelo, do discurso indireto. E no azul, do discurso indireto livre. Então, vejam a mesma frase, né, transposta aí nos três discursos. Então, no discurso direto, ela disse, ai, observem a pontuação adequada, né, as aspas. No discurso indireto, ela disse que doeu. No discurso indireto livre, ela sentiu dor. Olha, estou, né, eu pego como se fosse o narrador, transcrevendo em, né, o pensamento da personagem, né? Pensem nessa dica que eu dei pra vocês, como se estivesse transcrevendo o pensamento da personagem. Bom, então, desejo vocês bons estudos, tá? Não deixem de treinar, tá, com as questões. Esse, né, tipo de assunto é muito abordado, né, principalmente nas provas com interpretação de texto, né? Pede muito para analisar as transposições foram feitas de forma correta, né? É muito importante também você saber identificar, principalmente o discurso indireto livre, né? Porque às vezes são questões que exigem de você uma análise do posicionamento do narrador no texto, né? E você saber identificar um discurso indireto livre já vai facilitar bastante a sua análise. Então, um abraço e até a próxima aula.